Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Hoje tem Mengão, tem amistoso internacional. É torneio, né? Vale taça. Vale taça, né? É um troféu tradicional em Portugal. Troféu Algarve. A gente vai trazer aqui as informações para vocês. E, cara, muito importante a gente trazer aqui também a verdade, antes que fiquem aí, né, falando sobre essa situação aí já de novo de Neymar. Eu tô vendo todo mundo falar aí agora, fazendo pesquisa. O que você acharia de Neymar no Flamengo? Cara, o pessoal falando que só presta para vender camisa. Não, aí eu discordo, vou falar para você, eu sou fã. Eu sou fã número um, sou Neymarzete, tá? Eu sou Neymarzete. Você pode me zoar, pode falar o que for. Eu sou fã número um, ok, Rafael? Beleza? Eu sou fã número um. Só que eu vou falar a verdade aqui. Eu vou falar a minha apuração. Eu vou falar o que a gente está vendo acontecer e não vou ficar iludindo ninguém, tá certo? Eu discordo que o Neymar em clube ele sobra ainda, tá? Ele sobra ainda. Se ele tivesse começado jogando, tivesse condição física começar jogando, ele não perdia aquele pênalti que o Bruno Guimarães perdeu. Isso ficou provado que ele fez o pênalti dele e ainda deu a zoada no goleiro. A qualidade dele é impossível você dizer que não tem qualidade. O cara joga demais, tá? É, não estou falando do Neymar do Barcelona, não, cara. Estou falando do Neymar, o Neymar, ele bem fisicamente, ok. Só que a questão é, ele hoje não consegue mais. Mas eu, sinceramente, eu vou sempre ser a favor do craque, mesmo que você tenha ele por meia hora, 40 minutos, eu sempre vou ser a favor do craque. O problema é que a seleção brasileira estava mal armada, jogadores sem vontade, jogadores jogando com nome. O Neymar foi o menor dos nossos problemas. Realmente, depois que ele entrou, o time deu uma piorada, aquele jogo naquele dia, porque o time mudou o seu estilo de jogo. Agora, essa situação toda de Neymar, Flamengo e tal, eu vou falar com vocês porque antes que comece a ficar, né, uma novela, eu sei que as pessoas vão querer transformar isso numa novela. É interessante para muitos canais e muitos portais e muitas páginas. É interessante que tenha. A janela vai abrir daqui a pouco, dia 22. É, a Copa acaba dia 19, janela abre dia 22. É interessante para muita gente que tem assunto, né? É legal. Tem gente que está mais preocupada em ter visualização do que informar. Então, cara, é, não acho legal. Não acho legal e vou fazer questão de informar vocês aqui, trazer a realidade com relação a tudo. Sobre a questão do Neymar, tá? A informação que está rolando aí, até conversei com uma pessoa muito influente ligada à diretoria do Flamengo, que falou aqui, olha só, são incoerências, né? As pessoas falarem que o Flamengo está tentando contratar o Neymar, que o Flamengo tá planejando contratar o Neymar. Uma dessas pessoas respondeu isso, a outra também, muito importante no meio ligado à diretoria, que loucura, né, essa informação. A resposta foi essa, simples e objetiva para essa informação. Que loucura. Olha isso. Aqui na internet estão falando, né, que tem sites fazendo. O pessoal está fazendo já pesquisas. Você aprovaria a contratação do Neymar como se fosse algo possível, né, pelo Flamengo. Né, o pessoal perguntando se é verdade, que tem chance, que o Santos ele não deve ficar no Santos e tudo mais. Eu falei, cara, vou só trazer uma informação para vocês aqui que é importante da gente falar, porque as pessoas parece que esquecem, né? Esquecem as entrevistas que acontecem e tudo mais. O Boto criticou a convocação do Neymar até para a seleção brasileira. Não consegue fazer 2 jogos seguidos. Eu vou pegar a declaração aqui do José Boto, que é o homem responsável por contratar e que tem o aval do BAP e está elogiado pelo BAP demais. É uma pena, gosto muito dele, Neymar, mas não consegue fazer 2 jogos seguidos. É óbvio que ele é o Neymar, mas não consigo entender como um jogador que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols e é o artilheiro do Brasileirão, não é convocado.
são opções do treinador. Ele vai pagar ou não por elas. Já pagou, né? Já pagou. E aí, uma situação importante da gente falar é que, depois de uma declaração dessa, onde ele fala dessa forma do Neymar, é criticado por alguns jornalistas, como o Jorge Jesus, que é muito amigo do Boto, também detonou o Neymar. O Neymar sabe do relacionamento de Jesus com o Boto, sabe das declarações do Boto sobre ele. Você acha mesmo que teria clima para negociar com o Neymar? Tem que ser muito bobo para acreditar nessas mentiras, nessas especulações infundadas de internet, de jornalista que não tem o que fazer. Eu até entendo, cara. Tem uns jornalistas que o negócio não cola de jeito nenhum, né? A informação não cola nunca, né? A informação não cola nunca. Que, pelo amor de Deus, cara, fica insistência nessa insistência, gente. E não cola nunca. Que insistência maluca, né? E aí, todos que eu consultei, falei assim: olha só, existe alguma chance do Flamengo, ao menos, avaliar? Não tem. Dá até vergonha de perguntar, mas eu perguntei só porque eu não vou trazer aqui uma coisa baseada em achismo ou baseada em declaração recente do José Boto e do BAP. Mas eu apurei, falei, cara, vem cá, só é loucura, né? Na mesma hora, loucura total, não tem nada, não existe, tá? É, meu Deus, os jornalistas iriam escrachar o nosso Mengão. Não, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Porque o Flamengo, o Neymar é alvo, a gente sabe disso. Questão política, a gente sabe disso. O Flamengo é alvo. Todo mundo odeia o Flamengo. Se os jogadores do Flamengo, jogando na Copa do Mundo, os caras torcem contra o Brasil para tentar dizer que a culpa é de jogador do Flamengo, né? Que não foi nenhuma, né? E a culpa acabou sendo do gol perdido do ex-palmeirense Endrick, que também eu acho que é uma covardia fazer o que faz. Perdeu o gol, perdeu, acontece, joga demais. Infelizmente ele perdeu aquele gol. Eu acho que no próximo ciclo ele tem chance de arrebentar. O Bruno Guimarães perdeu o pênalti, perdeu o pênalti. O Zico perdeu também. Ué, perdeu o pênalti. E ele era o cobrador oficial, Neymar não estava em campo. E o Bruno Guimarães fez uma excelente Copa, foi um dos melhores jogadores do Brasil. Aí você vai falar que eu estou mentindo? Entendeu? Agora, a questão do Neymar eu precisava trazer para vocês, tá? Exatamente, exatamente. Que clima que teria, né? Que clima que teria depois dessas declarações. Trazer o Neymar seria um tiro no pé, né? Eu estou falando aqui, estamos ao vivo e estou falando aqui com uma pessoa ligada à diretoria. Imagina, depois das declarações do Boto, detonando o Neymar, a convocação do Neymar, ele trazer o Neymar seria assim, tipo, vem cá me fritar, vem cá me fritar, porque você sabe que o Neymar, né, tem uma força muito grande. Aí ele vai chegar no Flamengo e vai estar jogando num clube que tem um cara que deu declarações e que é muito amigo do Jesus, que também deu declarações, inclusive, eu vi muita gente aí detonando o Jorge Jesus por causa da declaração sobre o Neymar. Eu sou defensor, sou fã do Neymar, adoro o Neymar, mas o que ele errou? O que o Jorge Jesus errou? Ele errou o quê? Só me diz o que. Ele errou o quê? Ele falou que o Neymar, finish. O Neymar, futebol, finish. Finish. Fisicamente, finish. Então você tem aqui, ó, duas situações que eu estou falando para vocês. Uma, a declaração recente do José Boto. Ele traria um cara que ele falou sobre o Neymar recentemente e já tem uma animosidade agora, porque ele falou sobre não ser convocado e tal. Tem a amizade muito grande com o Jorge Jesus, que também falou do Neymar agora, e que eu já falei para vocês que nesse sentido ele está muito certo com relação à questão física. E as pessoas ficam atacando e tal. Imagina com tudo isso, juntando com todos os ataques que o Neymar já sofre, que todo mundo vai querer atacar o Flamengo. Mas o Neymar vende camisa. Beleza. Mas a venda de camisa vai fazer o quê? Vai resolver o dentro do campo? Então, gente, olha só, pelo amor de Deus, esqueçam, esqueçam. Não existe essa história de Neymar no Flamengo, tá? Então não caiam nessa turma aí, né, de jornalista trazendo essas notícias que não
colam, né? Entendeu? Não cola? É isso, tá? Essas notícias aí são só para ter clique, para ter visualização. E aqui eu não vou brincar com você. Eu não vou brincar te iludindo, deixando você achar que vai ter Neymar no Flamengo, que não vai ter. Tá certo? A gente tem aqui também para trazer para vocês todas as informações do jogo do Flamengo de daqui a pouco. Eu acho que é um jogo espetacular, porque tem a questão do amistoso internacional, mas é uma competição. Neymar está aposentado, concordo, concordo. Tá? A gente tem a questão olha só, do amistoso internacional, mas que vale taça. E é uma taça tradicional, e o Flamengo gosta de ter taça no seu museu, né? Então, na sua sala de troféus, é muito importante. Então, o jogo às 15h30, no estádio Algarve, em Portugal. A gente tem aí a transmissão da Band, Sport TV, Premier e GE TV, ou seja, são muitas opções. Tá? A provável escalação do Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Vitão, João Vitor e Johnny, Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Tá? Pode ser que o Lohan entre jogando também, mas eu acho que vai de Luiz Araújo. Tá? Os desfalques, jogadores que estão no Brasil já treinando, se preparando ou tratando no Ninho do Urubu: Alexandro, Arrascaeta, Carrascal, Danilo, De La Cruz, Léo Pereira, Paquetá, Plata e Varela. A provável escalação do Benfica: Trubin, Alexander Bá, Antônio Silva, Clément Lenglet e Samuel Doll. Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea, Rafa Silva, Georgi Sudakov e Prestiani. Olha só, hein? Teremos um encontro, hein, gente? Mas não vamos fazer. Fiz uma brincadeira, Pulgar tem uma missão e tudo mais. Fiz uma brincadeira que o Pulgar tem uma missão. Mas a gente não vai nunca querer que um jogo amistoso, né, um jogo de intertemporada, um jogo para, né, um amigável, para você ter ali uma ligação do Flamengo com um clube português, escambar para violência. Né? Então, a gente entende, a gente, óbvio, que não gostou também do que o Prestiani fez. Então, eu falei brincando, óbvio, o negócio Pulgar tem uma missão, mas, no fundo, a gente não quer violência, a gente não quer nenhum jogador do Flamengo machucando, e se partir para violência, a chance de jogador machucar. E o Flamengo tem aí pela frente Libertadores e Brasileirão para disputar, está bem ainda no Brasileirão, Libertadores foi a melhor campanha, né? Então a gente não quer isso daí. Mas aí o time deles continuando: Prestiani, Vangelis, Pavlidis, né? E o técnico Marco Silva. A arbitragem não foi divulgada, tá certo? É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. O Otinho está aqui. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.